Bom dia, pessoal! Mais uma live aqui no perfil do Supremo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Carlos e hoje faremos uma análise do edital do 33º exame da UAB, edital publicado ontem, dia 11 de agosto, uma data bem sugestiva, né? E para bater esse papo comigo, vou convidar aqui a Flavinha, a professora Flávia Campos, coordenadora das nossas turmas da UAB. Enquanto eu a convido aqui, vou fixar os comentários. Vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live e eu peço que vocês já mandem este vídeo para os seus amigos, manda no grupo da faculdade para todo mundo entender como vai funcionar esse próximo exame. Então, vou fixar aqui a análise do edital 33º exame da OAB. Comentário já fixado aqui na nossa live. E agora é hora de receber a Flavinha, já enviando a solicitação. Flavinha já está chegando. Ei, Flavinha, bom dia. Bom dia, oi gente, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Flavinha, edital da OAB publicado ontem, né? Bem no dia da advocacia, não é isso? Bem no dia 11 de agosto. É para já começar com o pé direito, né, Carol? Acho que esse 33º exame já começou assim, com o pé direito. Todo mundo daqui a pouco vai estar comemorando. Ano que vem vai estar todo mundo comemorando dia 11 de agosto. É isso, concordo, Flavinha. Flavinha, vamos então começar a analisar esse edital para o pessoal entender como que vai funcionar aí esse exame? Vamos lá, tô com tudo, todas as datas, tudo importante anotado aqui já. Beleza. Flavinha, conta pra gente, quando é que começa o período de inscrições? O período de inscrições para a OAB é bem curtinho, né? É bom ficar atento aí. É bem importante ficar atento, Carol. A gente sempre ouve história, né, de gente que perdeu o período de inscrição, deixa para a última hora. E a inscrição da Abela tem uma característica de que ela não termina meia-noite, né? Tem muita gente que acha, é durante o dia todo, eu tenho até o final do dia para fazer. Mas não. As inscrições elas começam hoje, dia 2 de agosto, às 17 horas, e ela vai até às 17 horas do dia 19 de agosto. Então, a gente não pode simplesmente falar, a inscrição é até o dia 19 de agosto, porque não é. É até às 17 horas do dia 19 de agosto que a gente tem o período de inscrição. Só que é importante sempre chamar a atenção, Carol, que o fato de a inscrição ser até às 17 horas do dia 19 de agosto não significa dizer que tem que pagar o boleto de inscrição até lá, né? Porque tem muita gente que já Uhum. fica, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Vamos combinar que não é tão barato assim, né, a inscrição. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro até agora, dia 19? Não, na verdade, a gente precisa fazer inscrição até as 17 horas do dia 19 de agosto, mas o edital, ele traz a possibilidade de pagar o boleto de inscrição até o dia 27 de setembro. Então, dá um respiro aí, né, para todo mundo, para conseguir juntar esse dinheiro, para conseguir resolver a vida, pagar as outras contas, enfim. E até o dia 27 de setembro, eu tenho aí sim, até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de setembro, o prazo para pagar essa inscrição. Flavinha, essa questão do prazo de inscrições é muito importante e você tocou no ponto bacana. E quando eu fiz o meu exame, lá em 2017, muita gente perdeu o prazo para inscrições porque pensava justamente isso. Até o final do dia, então eu posso fazer quando chegar em casa, 8 horas, 9 horas. Não, é até às 17 horas, é importante falar isso. E É, Flavinho, o valor da taxa de inscrição é 260, não é isso? 60 continua, já tem uns bons exames já que a gente está com esse valor, não aumentaram ainda. Também, né, gente? Tá bom demais, né? R$ 260 já tá mais do que suficiente, né, Labi? Ó. Reais é caro, né? Eu acho caro a inscrição. Mas, enfim, não tem como a gente discutir isso. O que tem a possibilidade, o edital, ele traz todos os pormenores, é o pedido para isenção dessa taxa, né? Então, quem Uhum. tiver a possibilidade de pedir essa isenção de taxa, confere lá no edital todos os pontos, quais são os documentos que tem que enviar, tem prazos também para serem enviados toda essa documentação para pedir essa isenção de taxa. Mas quem tem condições de pagar, R$ 260. É isso, Flavinha. E uma dúvida muito recorrente entre os estudantes de direito: quem pode fazer o exame da OAB? Posso fazer no quinto período, no sétimo, para adiantar? Como é que funciona isso? Tem muita gente que faz, né? Tem muita gente que fala, eu vou fazer aqui para treinar, quero ver como é que é esse negócio do OAB. Já tive aluno, assim, do quinto período,
falando, eu tô fazendo curso ou vou fazer, nem tô fazendo curso nem nada, mas vou fazer a prova porque eu quero ver como é. Não pode fazer, tá, gente? Na verdade, ninguém vai ali exigir nenhuma documentação na hora de fazer a prova, mas a regra do edital é que pode fazer o exame as pessoas que estão cursando os 2 últimos períodos do curso, né? Ou o último ano, né? Em faculdades que contam por ano, ou os 2 últimos períodos. Quem está no segundo semestre de 2021, né? Então, agora, nos 2 últimos períodos. Claro que eu já vi gente fazendo que não estava, mas que tinha consciência de que não poderia depois pedir a carteirinha. Mas eu é até bobagem, sabe, cara? Eu acho que não justifica a gente também tentar adiantar as coisas, passar o carro na frente dos bois, como diz na minha terra, né? Então, quem está nos 2 últimos semestres da faculdade, quem está nos 2 últimos períodos, pode fazer a prova. E aí, se conseguir a aprovação, como que acontece? Pega o certificado de aprovação, né? O AB depois da primeira, de segunda fase, depois que você é aprovado, né? Você recebe o certificado de aprovação e aí depois que colar grau, vai lá e pede a carteirinha. Eu acho uma boa tática, sabe? Quem já está nos 2 últimos semestres já começar a fazer a prova. Claro que a gente sabe que nos 2 últimos semestres tem uma série de coisas, tem TCC, tem uma série de coisas que a pessoa está ali preocupada também, mas quem já pode adiantar, eu acho que é uma boa, né? Já começar a adiantar essa prova. Então, quem está nos 2 últimos semestres, agora no segundo semestre de 2021, pode fazer a prova. É isso, Flavinha. Quando eu fiz a minha prova, na minha sala, metade da sala fez no 9º período, a outra metade no 10º, porque tem o TCC, como você falou, né? Então todo mundo ficava assim, eu faço agora, eu faço depois. Muita gente fez as 2 coisas ao mesmo tempo, TCC e OAB. Eu optei por fazer primeiro o TCC, depois a OAB. Então eu concordo com você que podendo adiantar é realmente melhor mesmo. E aí você já se forma já com a sua OAB na mão e no ano seguinte você já começa aí a advogar. Flavinha, a gente sabe, né, que a OAB é dividida em fase objetiva e prova prática profissional, e eu queria que você contasse pra gente como é que funciona primeiro a primeira fase e depois a gente discute aí a segunda etapa. Bora. A primeira fase, ela é uma prova, né, objetiva, como você disse. São 4 alternativas em cada questão, então muita gente está acostumada a fazer questões na faculdade A, B, C, D e E, não. Na OAB é só A, B, C e D, são 4 alternativas em cada questão. E são 80 questões que o aluno ele tem que ter 40, né? Então, são 80 questões objetivas de 17 disciplinas diferentes. E aí, para conseguir a aprovação para ir para a segunda fase, o aluno ele tem que conseguir 40 pontos. A nossa prova de primeira fase é agora do 33º exame. Ela vai acontecer na data provável do dia 17 de outubro. Ela sempre tem 5 horas de duração, então das 13 às 18 horas, né, no horário de Brasília. E aí ela provavelmente vai acontecer no dia 17 de outubro. Eu recebi hoje à noite um aluno perguntando, mas por que está escrito data provável? Já está sofrendo, que achando que vai mudar. Na verdade, todo edital sempre traz essa expressão data provável desde sempre, porque, né, sabe-se lá o que pode acontecer, mas a data que a gente provavelmente vai ter da prova vai ser no dia 17 de outubro. Excelente, Flavinha. E essa questão da data provável, como você falou, sempre tem tudo quanto é edital, né? Não só na OAB, mas nos concursos públicos também em geral. Mas eu acho que o pessoal, quando bate o olho nesse momento que a gente está vivendo agora e olha isso, pensa, meu Deus, a pandemia, acho que a prova não vai acontecer, não, gente. Isso é porque precisa mesmo constar no edital e o edital traz até algumas previsões com relação à pandemia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Flavinha, segunda fase, como funciona? Então, vamos imaginar que a gente já sabe que os nossos alunos, né, Carol, vão fazer a prova objetiva, vão fazer a primeira fase e vão conseguir os 40 pontos. Então, depois a gente tem a segunda fase da prova do exame de ordem, que aí sim é uma prova prático-profissional. Ela vai ser dividida em questões e uma peça, né? São 10 pontos, em que eu tenho 4 questões e uma peça, que aí, nesse caso, na segunda fase, o aluno ele já escolhe, quando ele vai fazer a inscrição, qual é a disciplina dele da segunda fase. Muita gente tem essa dúvida, né? De quando é que tem que fazer essa escolha, quando é que tem que fazer essa opção. Essa opção ela é feita agora, já na inscrição, né, que começa hoje, como a gente viu, o aluno ele já coloca o candidato, né, ele já coloca qual é a segunda fase dele. Ele escolhe na segunda fase uma disciplina específica, já não são aquelas 17 disciplinas, é uma disciplina só que ele escolheu, e aí eu tenho uma peça e 4 questões. A peça, ela normalmente, né, ali a gente já tem aquelas peças que são cobradas, e o próprio edital da prova ela traz, né, todos os pontos que podem aparecer,
e as 4 questões que também têm a ver com aquela disciplina que o candidato escolheu. A nossa prova de segunda fase, ela também tem duração de 5 horas e ela no edital do 33º exame está com a data provável do dia 12 de dezembro de 2021. De 13 às 18 também, no dia 12 de dezembro a gente tem a segunda fase. O que é bom, né? Porque aí o candidato ele já vai virar Réveillon tranquilo, né? Não precisa mais para Natal, Réveillon, porque a gente já teve isso, né? Assim, da prova ser segunda fase ser logo depois do Natal ou logo depois do Réveillon, aí acaba que dá uma atrapalhada, né? Você fica meio tenso, né, Carol, nessas festas de fim de ano. Então, bom que no dia 2 de dezembro vai estar todo mundo tranquilo, feliz, já vai ter feito a prova de segunda fase. Verdade, Flavinha. E você tocou num ponto muito interessante aí na sua fala, que é sobre a escolha da disciplina. Então, o candidato tem que escolher no ato de inscrição, né, nesse período que você mencionou aí no início da nossa live. E, Flavinha, como eu escolho a disciplina de segunda fase? Eu escolho pela disciplina mais fácil, que tem menos peças prováveis de cair. Como é que funciona isso aí para o nosso candidato, para o nosso aluno que está nos assistindo aqui? Olha, eu sempre falo isso muito com os meus alunos, Carol, que essa escolha de segunda fase ela tem que ser muito cuidadosa. Porque a gente está acostumado na faculdade, tudo bem, para sair da faculdade tem algumas décadas já, né? Se saiu há pouco tempo, mas saiu do mesmo jeito. A gente está acostumado na faculdade, principalmente nos últimos períodos, todo mundo começa a falar daquelas histórias, daquelas segundas fases X, Y, que são mais fáceis, que tem menos peça, e que tem que fazer ela, e que não sei o quê. E aí tem gente que cai, às vezes, nesse conto, né, vamos dizer assim, do vigário, e acaba fazendo uma segunda fase de uma disciplina que a pessoa não tem a menor familiaridade, sabe? A pessoa não gosta daquela disciplina, mas está fazendo só porque está achando que é mais fácil, porque vai ser mais tranquilo fazer. Só que pensa comigo, se você faz uma segunda fase, né? Se você escolhe uma segunda fase, uma disciplina que você não conhece, que você não tem o mínimo de familiaridade, que pelo menos você não gosta ou não gosta tanto, vai ser um tormento, vai ser um martírio você se dedicar para aquela disciplina ao longo de toda a preparação, que são semanas de preparação para uma segunda fase e que são semanas pesadas, assim, né? Que você tem que estudar mesmo, que você tem que sentar a bunda na cadeira e ficar estudando e se dedicar de fato para você conseguir essa aprovação. E se você tem que fazer isso com uma disciplina que você não gosta, é muito difícil. A gente teve uma vez uma aluna lá no Supremo, que ela me mandou uma mensagem, a gente já estava tendo segunda fase, ela me mandou uma mensagem falando que eu não vou lembrar quais as disciplinas, tá, que ela queria. Eu lembro que ela falou, nossa, eu gosto muito, sei lá, tô inventando aqui, eu gosto muito de civil. Mas, Flávia, eu fiquei sabendo, todo mundo me falou que eu tinha que fazer de penal, porque um monte de gente que eu conheço foi bem em penal, e não estou falando mal de penal, pelo contrário, assim, penal sempre é uma das disciplinas que tem mais aluno. Mas essa aluna, ela virou para mim e falou, mas eu não estou conseguindo entender a diferença de uma ação penal pública condicionada ou incondicionada. Ou seja, ela não tinha a menor familiaridade com a disciplina e ela quis fazer uma disciplina só porque escutou todo mundo falando. Então, eu sempre aconselho a não fazer isso. Quer se preparar se quer escolher uma segunda fase que vai facilitar a sua preparação, que vai te ajudar na preparação, é isso. Faça a segunda fase, faça essa opção para uma disciplina que você tem o mínimo de familiaridade, que você gosta, que você tem alguma coisa que te ligue àquela disciplina. Seja porque você gosta muito daquela matéria, que você gostou muito naquela matéria durante a faculdade, seja porque você já atua naquela área. Enfim, escolhas, né, que cada um tem que fazer, tem que ponderar, mas tem que analisar isso, viu? Porque senão acaba virando um martírio essa preparação de segunda fase, que não é o caso. A gente tem que aproveitar. Matheus está aí falando, vai de administrativo que é de sucesso. De administrativo vem. Mas quem não é de administrativo, não aconselho a vir só porque eu tô aqui, né, dando aula de administrativo. Porque eu acho que tem que ser isso. Tem que ser uma disciplina que você, de fato, goste ou que você tenha algum tipo de ligação. Seja que tipo de ligação for. Flavinha, quando eu fiz a opção pela segunda fase, no período de inscrição do meu exame, eu escolhi Direito Civil. E aí, faculdade, né, conversando com todo mundo ali durante a aula, e mencionei, eu escolhi Direito Civil. E eu amava Direito Penal no início da faculdade. E todo mundo achava que eu ia fazer TCC em penal, que eu escolheria penal na UAB, mas não escolhi civil, porque eu comecei a gostar muito de civil depois de um certo período, fui deixando penal um pouquinho de lado, assim, apesar de ainda achar interessante. E falaram comigo assim, civil? Carol, você é doida de escolher direito civil? O civil pode cair de tudo. É uma matéria imensa. É muito conteúdo, tem muita peça. Eu falei, gente, olha, eu faço estágio no Juizado Especial Cível. Eu adoro civil desde
quarto, quinto período, eu faço pesquisa em direito civil e processo civil, então eu não vou fazer uma disciplina porque todo mundo está dizendo que é mais fácil, que é mais tranquilo, ou porque tem menos peças, sendo que eu não tenho familiaridade. É exatamente isso que você falou. E é muito importante isso, Lavinha, porque às vezes, durante a faculdade, assim, naquela ânsia de se formar, de passar na OAB, de dar uma resposta para a família, para os amigos e para todo mundo, a gente fica naquela obrigação de ter que passar no exame. Então, quando a gente tem esse sentimento, a tendência é escolher o que dizem que é mais fácil. E o conselho que eu dou, que foi o que eu fiz na minha época da minha OAB, é não ouvir os comentários dos colegas de turma, do pessoal que está estudando com você, ou de pessoal que está na internet dizendo que você tem que fazer disciplina X porque é mais fácil. Vai no seu feeling ali, vai no que você tem familiaridade, com que a disciplina que você gosta mais, que você já fez estágio, porque você precisa conhecer a disciplina efetivamente para conseguir fazer uma boa prova, né? Para ter um bom desempenho. Não adianta fazer o mais fácil, sendo que você não conhece aquilo, né? E para você não vai ser mais fácil porque você não conhece, efetivamente. Então, conselho que eu dou e que você deu aí, que realmente precisa ser aplicado pelos nossos candidatos para diminuir um pouco essa ansiedade também, que é natural nesse período, né? E eu dou, inclusive, um conselho para os meus alunos que me mandam mensagem. Sempre fico muito perto de todo mundo, assim, né? Principalmente agora, nessa parte de ajudar a escolher a segunda fase, quem tem dúvida. Enfim, eu sempre peço para fazer o seguinte, tá? Sei lá, alguém me procurou, falou que está em dúvida entre administrativo e trabalho, sei lá. E não sabe escolher, não sabe como escolher, gosta das duas, ou gosta de três, gosta de quantas forem. Eu sempre falo o seguinte, entra no site da OAB, né, a OAB-FGV, que a gente tem todos os exames passados, entra no exame passado, entra no exame retrasado, pega essas provas, abre essa prova, abre a prova de administrativa, abre a prova de trabalho. Dá uma lida na peça, dá uma lida nas questões. Obviamente que você não vai saber responder tudo, né, porque você nem começou ainda a preparação, você está preparando para a primeira fase ainda, então você não tem a menor obrigação de saber responder. Mas você vai sentir qual que é a questão, qual que é a peça, que você ia gostar de saber, que você ia gostar de estudar. Sabe, você vai ler aquele caso lá, porque são sempre casos concretos, né? Então vai lá contar a história da Mariazinha, que fez sei lá o quê, que fez aquilo, que aquilo outro. E aí você vai falar, putz, ia ser legal estudar isso, né? Eu ia gostar de estudar e saber o que ia acontecer com a Mariazinha. Essa é a sua disciplina. Né? Você lendo rapidamente as questões, aí vai ter uma que vai te chamar a atenção, vai ter uma que vai bater mais forte, assim, e aí essa que tem que ser a sua escolha. Se alguém tem dúvida, faz isso. Pega os exames passados, dá uma lida que eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar a disciplina de vocês. Excelente dica, Flavinha. E só mais um ponto para a gente fechar essa parte de segunda fase. Temos no blog do Supremo vários artigos de todas as disciplinas da OAB, elencando todas as peças dos exames. Então, assim, qual é a quantidade de apelação que já caiu, por exemplo, em direito civil? Qual é a quantidade de embargos à execução? Então, nós temos vários artigos de todas as disciplinas. É um estudo muito interessante que o nosso time de conteúdo fez. Então, eu recomendo que depois dessa live você entre no nosso blog para saber ali qual é o índice de peças que mais caem. E aí você já vai na disciplina que você escolheu. E outra coisa, né, Flavinha? Vai no site da FGV, como você falou, dá uma olhadinha ali nas peças e olhando as peças no site da FGV OAB e depois comparando com o nosso artigo no blog, vai dar para você ter uma ideia mais ou menos do que já caiu, do que tem mais recorrência para orientar aí seus estudos e a sua escolha. Fechado? Aí, fechado. Eu tô vendo eu não vou saber ler o nome dele, que é Leonardo, alguma coisa assim, falando que ele sempre escolhe direito administrativo, mas que com a nova lei ele tá em dúvida se ele continua no administrativo ou não. Essas partes da nova lei, tá, cara? Eu vou só responder aqui, entrando um pouquinho no administrativo, eu acho que não tem que ser um motivo de preocupação. A gente tem, né, a nova lei de licitações, mas se cair, vai cair letra de lei. Então, eu não acho que tem que preocupar, não. Quem gosta de administrativo, de novo, tá, gente? Não estou querendo convencer ninguém a fazer administrativo, não. Cada um por essa segunda fase. Mas quem gosta de administrativo e gosta de estar falando aqui, não precisa ter medo. Só pelo fato de ter uma nova lei, que isso não vai complicar em nada a vida de vocês, não. Tenho certeza, porque na segunda fase a gente leva o VAD, né? A gente vai com o VADMEC para a prova. Então, a lei vai estar lá e vai estar tudo de boa. E é uma lei muito nova, né, Flávia? Muito recente, não tem muito ainda divergência doutrinária, né, jurisprudência falando sobre isso, então, realmente, é isso aí. Flavinha, agora o edital também fala sobre um outro ponto que é de muita dúvida também dos candidatos, repescagem. Como é que funciona a repescagem? O que é? Quando é que eu tenho que fazer minha inscrição para essa repescagem? Conta pra gente como funciona tudo isso. A gente repescagem, que a gente pode chamar de reaproveitamento também, né? Antigamente, Carol,
Se eu passava na segunda fase, passava na primeira fase, eu ia para a segunda fase. Se eu não conseguisse, né, os 6 pontos para aprovação na segunda fase, eu tinha que voltar tudo de novo. Tem que fazer a primeira fase de novo, segunda fase de novo. Então, eu perdia, né, vamos dizer assim, a primeira fase que eu tinha aprovação. Agora não é mais assim. Agora eu consigo aproveitar uma vez, né, reaproveitar uma vez a aprovação na primeira fase. Então, quem fizer a primeira fase agora, vamos imaginar, for aprovado nessa nossa primeira fase, vai para a segunda fase e, eventualmente, se não conseguir a aprovação na segunda fase, lá em dezembro, tem direito a tentar novamente no 34º exame, só segunda fase. Então, tem que voltar tudo de novo em princípio. Então, pode tentar de novo só a segunda fase lá no 34º exame. Se não der certo, aí sim, aí volta tudo de novo, vai ter que fazer a primeira. Mas eu consegui aproveitar uma vez a aprovação na primeira fase. A gente ainda não tem as inscrições para repescagem, para o reaproveitamento. Muita gente tem essa dúvida. Sai esse edital agora e todo mundo já fica desesperado, né? Eu não consegui a aprovação na segunda fase, cadê? Onde é que eu faço? Calma. Agora a inscrição é para quem vai começar do zero, né? Para quem vai começar com a primeira fase. Na data provável do dia 23 de setembro, é publicado um edital complementar, que aí é um edital específico para essa repescagem. No dia 23 de dezembro, a gente tem 2 editais que são importantes para a gente. Eu não sei, na verdade, eles colocaram em cláusulas diferentes do edital. Não sei se vai ser só um edital complementar que vai abarcar essas 2 situações ou se vão ser 2 editais. Acho que talvez eles coloquem um edital só, que é esse edital que vai ser publicado no dia 23 de setembro para quem for se inscrever para repescagem, né? Então, a pessoa vai se inscrever e pagar para poder aproveitar essa prova e fazer a segunda fase do 34º exame, se não conseguir aprovação aqui. E também no dia 23 de setembro a gente vai ter um edital complementar também para aquelas pessoas que optaram por não fazer a segunda fase do 32º exame, né? A gente teve agora a segunda fase do 32º exame, foi possibilitado ao candidato que ele escolhesse se ele faria ou não a segunda fase, em virtude da pandemia, e aí tem também esse edital para quem for se inscrever para fazer a segunda fase agora, já que optou por não fazer no 32º exame. Excelente. Então, quem se encaixa em uma dessas 2 situações, 23 de setembro é a data provável pro edital. Não é isso? Isso aí. Flavinha, agora sobre o que a gente estava falando no início da live, né? Sobre datas prováveis, pandemia. O que o edital da UAB fala pra gente sobre essa pandemia, sobre a realização das provas, medidas de segurança? Conta pra gente. O edital, desde o edital passado, né, do 32º exame, que ele já traz uma série de medidas importantes com relação à pandemia do Covid-19. E aí a gente tem uma série de regras agora. Eu não vou citar todas, Carol, porque senão vai ficar muito chato. Mas, de toda maneira, a gente vai publicar lá no blog do Supremo. Eu coloquei todas as principais medidas, os principais pontos com relação ao Covid, tá? Mas vou passar aqui por alguns que são mais importantes. Primeira coisa, né, que é uma coisa meio que óbvia, que aqueles candidatos, aqueles examinandos que forem contaminados pelo Covid-19, eles não podem realizar a prova, né? Não pode realizar a prova, porque senão, obviamente, vai colocar em risco todo mundo. Então, não pode realizar a prova, tem que permanecer, né? Obviamente, em isolamento, seguindo as regras que a gente tem de isolamento para quem está contaminado. Então, não vai poder fazer a prova. E aí, vai enviar uma solicitação para a OAB, tem um site lá específico com o período, né, que a pessoa ela vai ter a possibilidade de apresentar, que comprovando, né, que ela foi contaminada, que ela não poderia fazer a prova para que ela possa depois aproveitar, para que ela possa fazer o próximo exame, tá? Mas é uma regra que eu espero que todo mundo respeite, de que não vai fazer o exame se tiver com o Covid, para não colocar em risco os outros candidatos, os fiscais, né, uma série de pessoas que ficam ali perto e que podem, de alguma maneira, ser contaminadas também. Mas o candidato ele não vai ser prejudicado, ele não vai ter oportunidade de fazer o 33º exame, mas daqui a pouco a gente tem o 34º exame e ele vai poder fazer, tá? E aí o edital, ele traz, ao longo de todo o edital, uma série de regras específicas com relação ao Covid. Por exemplo, é necessário que o candidato ele vá com máscara, né? O edital ele traz a possibilidade que o candidato ele vai fazer a prova com no mínimo máscara, né? Tampando o nariz e a boca.
O candidato, se quiser, ele pode ir com face shield, o candidato pode ir com luvas, né, para fazer, e aí eles trazem aqui, né, que a luva tem que ser transparente ou com coloração semi-transparente, né, para garantir que não tem nada ali na luva. Quem quiser fazer com óculos de proteção pode. Quem quiser levar o seu próprio álcool gel pode. Quem quiser levar toalhas de papel para higienização de mãos e objetos pode também. Apesar de que o edital traz especificamente, né, de que todo local de prova vai estar sendo constantemente limpo. Os fiscais de prova vão tomar todo o cuidado do mundo também para a higienização. A gente tem, enfim, essa série de regras, né, específicas. Tem a questão de que a gente sabe, né, isso já é uma regra que existia, de que o candidato ele pode levar o seu alimento, desde que seja embalado com embalagens transparentes. É aconselhável agora no edital que o candidato ele leve o seu próprio recipiente com água, até porque a maioria dos locais de prova não tem mais, né, possibilidade de bebedouro, enfim, porque isso é uma forma de contaminação. Então, é aconselhável que o candidato ele leve a sua água, o seu recipiente, com seu recipiente transparente, sempre, né, sem nenhum rótulo, sem nada com a sua própria água. E aí o edital ele deixa claro isso, que só é permitido durante a prova que o candidato ele tire a máscara para se alimentar ou para tomar uma água e que imediatamente ele coloque a máscara de novo. Inclusive, tem uma previsão no edital de que o candidato que se recusar a ficar com a máscara durante a prova, a gente sabe que tem gente assim, né, que não quer ficar, enfim, o candidato que se recusar a ficar com a máscara corretamente no rosto durante a prova é eliminado do exame. Vai ser eliminado do exame, porque não tem como, né, aceitar que uma pessoa fique na sala com outras pessoas e sem respeitar essa regra da máscara, né? E aí tem uma série de regras, né? A medida vai ser medida, a temperatura, né, dos candidatos vai ser medida na entrada, vai ter uma entrada com um tempo maior para se organizar, para evitar aglomeração. A saída também, de acordo com o edital, ela vai ser organizada para evitar aglomeração, porque a gente sabe que normalmente quando dá o primeiro horário de saída, muita gente sai ao mesmo tempo, né? Então vai ser organizado essa saída também. Vai ter demarcações nas filas que têm que ser respeitadas para garantir o distanciamento. Na sala também a gente tem que ter o distanciamento. E assim, claro que a gente ouviu falar de um caso ou outro isolado no Brasil, né, que não cumpriu essas regras, mas pelo que eu ouvi falar na maioria dos candidatos, isso foi bem respeitado no 32º exame, né? O 32º exame teve esse respeito a essas regras de distanciamento, na maioria, né, das notícias que a gente teve foram respeitados. Teve um caso aqui ou ali que a gente ficou sabendo que não, mas eu acho que agora mais ainda as pessoas estão cobrando, né, esse distanciamento e o respeito de todas essas regras. Eu acho que também vai ser da mesma maneira agora no 33º. Verdade, Flavinha. A gente teve boas notícias aí, né, com relação ao 32º exame, e a gente espera que nesse próximo essas medidas continuem sendo cumpridas, né, tanto pela banca quanto pelos candidatos também. Flavinha, para quem está nos assistindo aqui e quer se preparar para o 33º exame, para a primeira fase, vamos falar um pouquinho do curso que a gente tem lá no Supremo, que você é a nossa coordenadora, né? O curso que você coordena, um curso muito completo, muito bacana. Fala um pouquinho para a gente aí do que os nossos alunos vão ter neste curso e depois eu falo mais um pouquinho também. Então, a gente já está com o nosso curso agora, né, de OAB, de primeira fase. OAB primeira fase, 33º exame intensivo, sob a minha coordenação, mas com todo o time do Supremo, trabalhando avidamente, né, Carol, para garantir excelente curso. Então, a gente tem aqui 167 horas de aulas inéditas, específicas. A gente tem aula de revisão, a gente tem aula de exercício, porque a gente entende que a gente precisa entregar para o aluno todas as formas de aprendizado possíveis, né? Então, não é só o professor falando o tempo todo que faz com que o aluno aprenda, a gente precisa que o aluno leia, a gente precisa que o aluno ele faça exercício, a gente precisa revisar esses pontos. Então, a gente tem um curso que está bem legal e quem compra, né, esse curso de primeira fase, essa primeira fase intensiva, ela ganha também alguns bônus que a gente vai fazer. Ele ganha o Ética Ponto a Ponto, que é um curso do Rafa, né, do Rafa Moura, que é nosso professor de Código de Ética e Estatuto do AB, que é essencial para uma primeira fase, né? A gente fala isso o tempo todo, que ética é, sem dúvida nenhuma, a principal disciplina. Ganha o Hora H, que é um evento de véspera que a gente já está
vem já faz há muitos anos. Eu participei de Horas H do Supremo, então eu gosto muito do Hora H, que é um evento de véspera com revisão das principais disciplinas. E a gente também vai ter um simulado para o 33º exame de questões inéditas que os professores vão fazer. Então não é simplesmente ali reaproveitando questões que já foram aplicadas, são questões inéditas que a gente vai fazer para garantir essa preparação também. É isso, Flavinha. Inclusive, além de tudo isso que você falou, o aluno matriculado também tem acesso a plano de estudos, porque a gente sabe como é importante organizar a rotina, né? De ter aquelas metas para cumprir ali, para ter foco, organização, e isso é essencial para quem estuda para a UAB. E também tem canal de dúvidas para conversar com o professor diretamente, né? O curso é online, então você vai ter contato com o professor mesmo assim, mesmo o curso sendo online. Tem todos os diferenciais da nossa plataforma. E uma coisa muito interessante também, Flavinha, muita gente fala assim: cara, eu trabalho longe, eu trabalho num lugar onde não tem internet, a minha internet é instável, eu preciso assistir às aulas durante o meu trabalho, na faculdade, ali nos intervalos, como eu posso fazer isso sem o meu computador, sem uma internet, né, para assistir? Gente, fiquem tranquilos, vocês terão acesso ao nosso aplicativo, através do qual vocês podem assistir às aulas, inclusive offline, pelo celular, pelo tablet. Então, aqui no Supremo, Flavinha, o acesso é muito tranquilo, o acesso realmente é feito, a gente pensa muito nisso, né? Para que o aluno tenha mesmo um acesso democrático aí e facilitado às aulas. Corpo docente, vocês já conhecem, é o time supremo, os professores são muito engajados na preparação, professores que entendem realmente do exame de ordem, que têm experiência assim, vasta de muitos anos com a prova da OAB. Isso faz toda a diferença, né, Flavinha? Para apontar ali o que a FGV costuma cobrar, qual é o perfil da banca. A gente falou muito disso no evento de lançamento do clube, né, Flavinha? Sobre a interdisciplinaridade, temas que se comunicam dentro das próprias disciplinas e entre disciplinas diferentes. Então, a gente sabe que é muito importante ter um time para fazer todo esse atendimento ao nosso aluno, seja através das dúvidas, seja através das redes sociais, por exemplo, e a gente sempre se preocupa com um time muito unido e que tenha essa vasta experiência. E o curso da OAB está com desconto no site, pessoal, 40% de desconto. Pode parcelar no cartão de crédito, pode parcelar no recorrente, que é uma forma facilitada de pagamento, que não vai comprometer o limite do seu cartão. E o curso está por 5 parcelas de R$ 107,52. É um baita investimento, um curso, como a Flavinha falou, completo, com aulas teóricas, aulas de exercícios, revisões. Enfim, vocês vão ficar muito satisfeitos, eu tenho certeza disso. É isso aí, Carol. É um curso que a gente pensa muito, né? Que a gente trabalha muito neles, professores super dedicados, professores que têm uma experiência já enorme, como você disse, em preparação para o OAB. Então, não tenho dúvidas de que vai ter muita aprovação, que a gente vai conseguir ajudar bastante os nossos alunos. Vou só responder uma dúvida aqui, Carol, da Adélia. A Adélia falou que acabou de ter um... Parabéns, Adélia, primeiro. Saúde para o seu neném. E aí ela está perguntando sobre a questão da amamentação. Eu acho que é bem interessante, né, a gente falar disso, tá, Adélia? Depois você falou que você não está conseguindo baixar o edital para ler, mas depois, se você puder, você baixa lá, tá no 2.7, 2.7.1.4, que fica assegurado à mãe o direito de amamentar os filhos até 6 meses. Tá? A amamentação ela vai ser permitida por período de até 30 minutos, em cada intervalo de 2 horas, com acompanhamento de uma fiscal. E aí, em princípio, Adélia, a lactante, em princípio não, né? A lactante ela vai ficar na sala fazendo prova, a cada 2 horas ela vai poder ir lá para amamentar o filho com acompanhamento de uma fiscal e ela vai para uma sala específica onde a criança vai estar lá. É necessário que a criança esteja com um adulto, né? Para esse adulto ficar com a criança enquanto a mãe está fazendo prova. E se for possível, né? Aqui está falando que a fim de possibilitar o melhor controle do fluxo de pessoas e do tempo adicional concedido às lactantes, eventualmente a FGV ela pode alocar todas as lactantes numa mesma sala. Isso depende muito de onde você vai fazer prova, se vão, né, da quantidade de candidatos lactantes. Mas tem todo esse tratamento aqui para vocês, tá? Para, obviamente, possibilitar que você amamente seu filho. Nada no mundo poderia impedir que você fizesse isso, tá? Mas dá uma olhada lá depois, se você quiser, 2.7.1.4 e os seguintes que falam direitinho sobre essa questão da amamentação. Acho que é essa dúvida só que eu não respondi. Tem uma dúvida aqui da Laila, falando que ela está no 8º semestre, perguntando se ela pode fazer de teste. Laila, é o que a gente falou, né? Quem faz a prova são as pessoas que estão nos 2 últimos períodos. Quando você vai fazer a inscrição, você tem que declarar que você está ciente que você está nos 2 últimos períodos. E tem consequências para quem faz essa declaração falsa, né? Então, assim, não acho que vale a pena. Não que necessariamente vai acontecer alguma coisa, até porque às vezes eles não vão controlar esse tipo de coisa. Mas, mesmo para teste, eu
sinceramente, eu não faria, não. Eu esperaria, falta um semestre só. Você pode fazer o teste aí na sua casa, pega os últimos exames, porque como você tem que fazer essa declaração, que você tem ciência que você tem que estar nos 2 últimos exames, eu sou muito nerd com essas coisas, tá? Então eu não ia querer fazer uma declaração falsa, não, tá? Concordo com você, Flavinha. É melhor esperar mais um pouquinho, falta só mais um período mesmo, rapidinho passa. E aí você já vai se preparando, pega as provas, dá uma analisada, olha como foi o último exame, já pensa na segunda fase, e aí no semestre seguinte você faz a sua inscrição aí. Flavinha, esperamos todo mundo na nossa turma, né, que já está no site, como eu falei, com 40% de desconto. Pessoal, desconto por tempo limitado, tá? Então vai pro site agora já fazer sua matrícula para garantir aí sua vaga. Aí. O Vitor está perguntando se escolher administrativo, quais as peças podem ser cobradas. Vitor, são várias, tá? Em todas as segundas fases, então não dá nem para eu falar aqui, porque senão eu teria que explicar, enfim. Mas são várias as peças que podem ser cobradas. A gente tem algumas em todas as disciplinas que são mais cobradas assim, mas são várias em todas as segundas fases, tá? Qualquer coisa que tiver de administrativo, pode me mandar uma dúvida também que eu respondo. Flavinha, chegou uma pergunta aqui sobre um curso da Roberlene. Gostaria de saber de vocês qual é um curso legal para a gente fazer a prova da ordem na primeira fase. É o curso do Supremo que está lá no site? É o melhor curso. O curso está no site, viu? Roberlene, 40% de desconto por tempo limitado. Entra no site Supremo, supremotv.com.br e já faz sua matrícula. Garante esse desconto porque está muito, muito bacana. Isso aí. Flavinha, obrigada pela participação, obrigada pela parceria de sempre, viu? Obrigada, eu que agradeço. Carol, peço pro pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me seguir aí no Instagram, professora Flávia Campos, que aí eu respondo vocês também. Tiro qualquer dúvida que vocês tiverem também com relação a essa inscrição, tá bom? É isso. A live vai ficar salva? Pelo amor de Deus. Flavinha cortou, desculpa. Acho que eu te interrompi. Quem esquecer desse prazo de inscrição, pelo amor de Deus, porque a gente precisa fazer essa inscrição. É isso, de 12 a 19, às 17 horas, não é isso? Isso. Flavinha, obrigada, viu? A live vai ficar salva, viu, pessoal? Para quem perdeu, para quem chegou no final, vai ficar aqui no nosso IGTV. E já temos um artigo no blog escrito pela Flavinha com toda a análise do edital, tá bom? Obrigada, então, Flavinha. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.